Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos dar continuidade à série Psicologia e Sentimentos. Há vários vídeos anteriores eu falei um pouco sobre psicoterapia de uma forma geral e falei sobre psicoterapia transpessoal. E aí me pediram que falasse um pouco de forma mais prática e simples a respeito de psicoterapia. O que é, por que fazer e como se faz a psicoterapia. Então, vamos lá, mas antes, só quero lembrar para você se inscrever no canal, porque aí você ajuda a divulgar mais esses conteúdos. Então, gente, psicoterapia é uma forma de tratamento psicológico que foi tomando forma a partir dos trabalhos de Freud. Freud, como eu disse de outras vezes, ele foi o grande desbravador do inconsciente, porque antes dele, filósofos falaram a respeito do inconsciente, mas não da forma como Freud o pesquisou e abordou. Não vou aqui esquecer que na parte oriental do nosso planeta, pesquisadores usando outras metodologias de investigação conseguiram bons e consideráveis avanços no conhecimento do psiquismo. É só a gente estudar a psicologia budista, a gente estudar as psicologias hinduístas, e a gente vai ver o quanto eles se aprofundaram. Então vejamos o seguinte: psicoterapia é um tratamento de natureza psicológica cujo objetivo principal é ajudar o paciente a sair daquela faixa de sofrimento em que ele se encontra através da compreensão dos seus mecanismos psicológicos que o levam a sofrer, que produzem aquele sofrimento. E aí eu lembro que uma das pessoas perguntou, mas como é que a gente produz o próprio sofrimento? A gente produz de diferentes formas, e aí não precisa nem ir para o lado da psicologia. A gente produz comendo demais, vai dar uma indigestão, consequentemente dores, né? Ou outras coisas piores. Se a gente come exageradamente, ou mesmo que não seja exageradamente, mas cotidianamente, alimentos inadequados, com o tempo a gente vai arcar com as consequências disso, né? Ou se a gente tem posturas inadequadas, posturas físicas, né? No sentar, no caminhar, até mesmo no ficar em pé. Então, com o tempo também, a gente vai condicionando o corpo, musculatura, coluna de forma inadequada. E aí virão as consequências, né? Então, sem que a gente se dê conta, a gente está condicionando o corpo a determinados sofrimentos para o futuro. E na interação entre, por exemplo, psiquismo e corpo, a gente gera também muito sofrimento. Uma parcela considerável da ansiedade, se não toda ela, que a humanidade vive atualmente, tem a ver principalmente com um contexto psíquico e social. Psíquico, no sentido de querer controlar eventos que não dá para controlar, e social pelas cobranças, não só aquelas que se autoimpõem, mas que a sociedade, de certa forma, impõe. Não de forma direta, mas de forma indireta e às vezes de forma direta, e que o indivíduo termina se impondo também. E aí vem um medo tão grande de não atingir aquele patamar, aquele sucesso, ou seja o que for,
E o resultado disso, no campo mais superficial, é aquilo que a gente chama de ansiedade. É óbvio que não é só isso, né? Mas isso responde por muita coisa daquilo que se chama ansiedade. Então, a psicoterapia, ela não é um processo mágico. O psicoterapeuta, seja ele médico ou psicólogo, ele não tem como tirar o paciente do sofrimento. Não é ele que vai tirar. Ele vai ajudar o paciente através da linguagem, do diálogo e de técnicas a compreender os processos psíquicos que culminam com aquilo que motivou a sua ida para a psicoterapia. Então, todo mundo vai conseguir perceber? Não. Uma boa parte hoje em dia, com os recursos que nós dispomos para a psicoterapia, uma boa parte consegue compreender. Alguns conseguem compreender a ponto de gerar uma transformação interior. Outros compreendem parcialmente e outros aprendem no processo da própria psicoterapia a mudar aquilo que é possível. E aí vão mudando. Mas não conseguimos ajudar a todos. Felizmente, hoje em dia, é a maioria que se beneficia, né? Então, não é um processo mágico. Não é o psicoterapeuta que vai tirar a pessoa do sofrimento, como eu disse antes. É um processo paulatino, principalmente de autoconhecimento, mas que comporta também treinamentos. Que treinamentos? Treinamento da mente. A pessoa aprender a treinar pensamento, imaginação, emoção e sentimento. Porque aí vai causando uma repercussão no comportamento. É óbvio que alguns comportamentos ela já sabe, ou ele, o paciente, já sabe que precisa controlar para aprender a modificar. E aí, no processo de psicoterapia, ele vai sendo gradativamente ajudado a chegar à compreensão necessária para se capacitar a operar as mudanças também necessárias, né? Aí, como é que se faz isso? Isso se faz, primeiro, qual é o alicerce de qualquer psicoterapia? A linguagem, o diálogo. Então, através do diálogo, se vai ajudando a pessoa a se perceber. O diálogo não é, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você está agindo de forma... Não, não é isso. Isso qualquer pessoa lá fora diz. A atuação através do diálogo implica na escuta compassiva, ou seja, está ali inteiramente para escutar a fala do paciente. E, além disso, ter uma linguagem que lhe possibilite refletir sobre aquilo que ele está trazendo, né? Pontuando, assinalando, né? Mostrando, na maioria das vezes de forma indireta e algumas vezes de forma direta, né? Para que a pessoa possa refletir. Essa é uma maneira. Nessa questão do diálogo, o paciente vai trazendo informações que o psicoterapeuta ele vai reunindo e chega num ponto que pode juntar duas ou mais informações e mostrar, por exemplo, que o comportamento dele tem muito a ver com aquilo que ele presenciou ao longo dos anos do seu desenvolvimento na família, pai e mãe, e que ele está repetindo, né? Ou outras informações, juntando aquelas, reunindo aquelas que ele foi nas sessões levando para o psicoterapeuta. Então, mas tem outros recursos além dele. Por exemplo, a hipnose, desde Milton Erickson,
e não só por conta de Milton Erickson, mas de outros profissionais, mas, a meu ver, o Milton Erickson, psiquiatra norte-americano, é quem trouxe um diferencial no uso da hipnose para a psicoterapia, né? Utilizando-a não da forma clássica, como ela era e ainda hoje é conhecida, mas de diferentes formas que muitas vezes nem parece que é hipnose, né? E a partir daí se alastrou, né? Tanto que é muito utilizada tanto na hipnose ericksoniana como em outras abordagens também, né? Sem que o paciente sequer saiba que está se utilizando hipnose, porque aí ele entra no transe e também nem percebe que entrou no transe. Então a hipnose ela é um recurso, né? A hipnose que eu estou falando não é somente o transe. O transe, seja ele superficial, médio ou profundo, é apenas um recurso para, a partir dele, outras técnicas serem utilizadas. O transe em si, ele pode ser o alicerce na própria hipnose para trabalhar algumas coisas, né? Para auxiliar a emergência de material que está lá no inconsciente, para ajudar a implantar sementes, né? E por aí afora. Mas, normalmente, o transe é utilizado como uma plataforma, né, de base para que outros recursos, outras técnicas sejam utilizadas. E aí a gente entra num outro campo, por exemplo, da transpessoal, onde o transe, ou seja, estados expandidos de consciência, são muito utilizados, né? Muito utilizados. Usando como recurso ou como ponto de partida imaginação, palavras, frases, sonhos, sensações, né? Ou seja, aquilo que o indivíduo sente e que ele considera o seu sofrimento, né? Uma agonia, um mal-estar, uma dor, né? Ou seja o que for na área de sintomas, pode ser utilizado como portal de acesso para o inconsciente e, a partir daí, o paciente entrar em transe, né? E se conectar de uma forma mais direta daquele campo de superfície, daquele sofrimento, daquela imaginação, para um conteúdo mais profundo lá no inconsciente, né? Quando, por exemplo, o ego ele faz uma viagem dessa até o inconsciente, numa dessas técnicas, e que algum trabalho é realizado ali, por menor que seja, quando o ego retorna para o campo de superfície, nem ele, nem o conteúdo do inconsciente serão mais o mesmos. Alguma mudança, mesmo que pequena, vai ocorrer. E isso vai facilitar para que, de outras vezes, em outras sessões, novamente o ego vá lá e consiga trabalhar. E muitas vezes, como por exemplo em técnicas como a regressão de memória, né, às vezes isso não é comum, numa sessão você pode remontar do sofrimento inicial até a matriz que o está gerando. Encontrando a matriz, não é propriamente o ego que vai fazer o trabalho. Porque nos processos de regressão de memória, o ego ele permanece como um ponto de consciência, mas o indivíduo ele regride, revive aquela situação, aquela subpersonalidade vem à tona e é trabalhado com essa subpersonalidade como se fosse um outro ego. Até encontrar a carga emocional traumática, dolorosa e os mandatos mentais consorciados com essa carga de energia emocional que geravam o sofrimento que motivou a ida para a psicoterapia. Então, algumas vezes, né,
Isso não é a maioria, infelizmente seria muito bom se fosse a maioria, mas algumas vezes, né, numa ou duas sessões se consegue trabalhar isso aqui. E aí o pessoal lendo sobre isso, em artigos, livros que foram publicados, imagina, por exemplo, que a psicoterapia é uma técnica quase miraculosa. Não é, né? Não é. Algumas vezes, mas não é o comum. Pode acontecer isso que eu falei em uma, duas ou três sessões, né? Mas o paciente ainda vai precisar continuar trabalhando os condicionamentos resultantes daquele processo que foi trabalhado. E aí leva mais tempo, né? Mas o sofrimento, aquele que ele estava vivenciando, pode cessar realmente a partir daí. Mas na maioria das vezes não é isso. Na maioria das vezes vai se chegando pertinho, 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 né? Em uma sessão, em outra sessão. Não são sessões seguidas, né, que são trabalhadas normalmente com regressão de memória. Se trabalha uma sessão e aí se dialoga, né, se faz uma atualização, né, ou um confronto, né, entre aquilo que foi vivido e o sofrimento, né, e o comportamento que gera o sofrimento atual. Então, vai se trabalhando e se leva mais tempo, se leva algum tempo, né? Boa parte das vezes é bem menor do que numa terapia só de linguagem, né? Então, essa é uma técnica. Tem outras, né, que trabalham prospectando o inconsciente, trabalham facilitando a emergência do material, trabalhos com subpersonalidades. Então, são muitas técnicas que gradativamente vão se somando. O ideal é que uma psicoterapia, digamos, ela não ultrapasse 6, 8 meses. Pode ser menos, né? Como eu disse, mas não ultrapasse. Mas com algumas pessoas vai mais, né? Não tem como não ser assim. Com algumas pessoas vai 1 ano, 2 anos, às vezes até mais, né? Porque alguns conseguem elaborar o material, conseguem conjuminar os insights, as percepções com mais facilidade. Outros demandam mais tempo, né? Então, dessa forma, o processo de psicoterapia ele vai acontecendo, né, ajudando a pessoa, né, na descoberta de si mesmo, no conhecimento das diferentes instâncias que compõem o seu psiquismo, enquanto a pessoa está trabalhando também com o treinamento da mente, dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, da imaginação, através de exercícios e tarefas que são prescritas para que a pessoa as faça. Uma parte, na maioria das vezes, não faz, mas tem uma outra parte que faz. E aqueles que fazem, cumprem com as tarefas, com os treinamentos em casa, obviamente melhoram muito mais rápido, né? E recebem alta muito mais rápido. Então, gente, para não se alongar mais, se houver mais dúvidas, mandem mensagens ou comentem no YouTube, né, ou comentem através do Facebook, né, que vem pelo Messenger, ou por onde vocês quiserem, das mídias sociais, ok? Um grande abraço a todos, muito sucesso àqueles que estão se submetendo à psicoterapia e acreditem, é um processo que vale a pena, né, e que pode produzir bons resultados. Um abraço a todos.